Kinder Ovo chegou a R$ 16. Você não acredita? Põe no Google aí. Eu também fiquei assustado quando eu vi. Gasolina subindo, preço do carro, preço dos alimentos. Por que os preços no Brasil e no mundo estão subindo tanto? E o que vai acontecer daqui para frente? Você quer saber um pouco mais sobre isso? Vem comigo nesse vídeo. Não sei se você já estava vivo naquela época, mas teve uma época no Brasil que as coisas estavam bem piores do que estão agora. Governo Collor, os preços variavam tanto que se você fosse no supermercado de manhã, o preço era totalmente diferente do preço da tarde e a moeda se desvalorizava tanto que as pessoas que trabalhavam no supermercado iam passando, mudando os preços das coisas. Então você imagina, você está no meio ali, você tem que correr para pegar uma carne enquanto ela está 10, de tarde ela já está 15, de noite ela já está 20. Uma loucura. É uma loucura tão grande que todo mundo só comprava dólar, de tanto que os preços variavam. Chegou num nível tão absurdo que o presidente decretou que todo mundo que tinha dinheiro na poupança não poderia sacar mais esse dinheiro, para que as pessoas não sacassem o dinheiro e comprassem as coisas. Então, imagina que você está pensando em comprar uma casa e o seu dinheiro está todo na poupança e você não pode mais sacar. É uma loucura que aconteceu não muito tempo atrás, aconteceu na década de 90. Quem passou por esse tempo pode relembrar um pouco chegando nessa inflação que está tão grande hoje no Brasil. Mas será que a gente vai chegar nesse nível? Provavelmente não. O que está acontecendo no Brasil e no mundo que está fazendo com que essa inflação fique tão grande, os preços variem tanto e a gente acabe sentindo que a gente está gastando mais e o que a gente ganha normalmente não está acompanhando isso? Vou te contar todos os principais motivos que estão levando os preços a subirem e também vou te contar lá no final do vídeo o que os governos vão fazer, o que provavelmente vai acontecer. Mas antes de tudo isso, se você ainda não conhece o canal, esse daqui é o Invista-se e meu objetivo aqui é explicar as coisas que normalmente são difíceis para as pessoas que estão entrando na vida adulta e provavelmente são coisas que vão ser importantes delas saberem para se desenvolverem como pessoa, como profissional e também conseguirem aprender a investir melhor seu dinheiro e conseguir dar uma vida legal para sua família. Então, se você se interessa por esses temas, não esquece de se inscrever ali embaixo e dando like, você me ajuda bastante a compartilhar esse conhecimento com mais pessoas parecidas contigo, tá bom? Então, bora lá. Lucas, o que tá rolando? Eu não aguento mais ir no posto de gasolina e gastar todo o meu salário para encher o tanque do carro. Bom, vamos lá. Para explicar por que as coisas estão tão difíceis no Brasil, tenho que explicar o que está rolando no mundo. Porque diferentemente do que a gente imagina, não é só o Brasil que está se ferrando. No mundo inteiro, pessoas que vão para abastecer o carro estão gastando muito mais do que gastavam antes. Pessoas que vão comprar alguma coisa no shopping estão gastando muito mais do que gastavam antes. E pessoas que estão indo comer também estão gastando muito mais do que gastavam antes. Não é só no Brasil que as coisas estão ficando mais caras. Por que esse fenômeno está acontecendo no mundo inteiro? Bom, o primeiro ponto, se você se lembra, um tempo atrás a gente estava todos trancados dentro de casa. E não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo. O que acontece quando as pessoas ficam em casa? Muitas delas não conseguem trabalhar de home office e acabam perdendo o emprego. Perdendo o emprego, muita empresa começa a falir. E aí tem um risco muito grande de toda a economia começar a colapsar, todo mundo ficar sem emprego, todo mundo ficar sem dinheiro para comprar as coisas e aí as coisas começam a ficar muito difíceis. O que os governos do mundo inteiro, de vários países do mundo inteiro, fizeram para prevenir que isso não acontecesse? Como eles aprenderam já na última crise, se eles deixam que as pessoas percam o emprego, depois ela perder o emprego, não tenham dinheiro para comprar nada. Se a pessoa não tem dinheiro para comprar nada, a vendinha da esquina vai falir porque não vai ter ninguém para vender. Se a vendinha da esquina falir, o dono da vendinha que ia pegar dinheiro emprestado no banco não vai pegar mais. O banco que emprestar dinheiro não vai ter tanto lucro, então ele vai começar a demitir as pessoas. Demitir as pessoas começa a gerar uma bola de neve gigantesca, todo mundo fica sem emprego, todo mundo fica sem dinheiro, ninguém compra nada e aí tudo começa a piorar demais. O que os governos do mundo inteiro fizeram? Eles pensaram o seguinte: se
imprimo mais dinheiro e distribuo pela população, principalmente para a população mais carente, essa população, mesmo talvez sem um emprego agora, vai conseguir continuar consumindo. Se ela continua consumindo, as empresas que produzem alimentos, os mercados, não vão falir. Se os mercados não vão falir, não vai ter uma segunda rodada de demissões e aí não vai gerar essa bola de neve tão grande. Eles seguram um pouco a bola de neve de ficar muito grande e foi isso que aconteceu. Então, no mundo inteiro, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, os governos decidiram imprimir mais dinheiro e distribuir para a população, principalmente para a população mais carente. Isso funcionou e conseguiu segurar um pouco o desemprego e segurar um pouco essas famílias de passarem fome, de passarem tanta dificuldade, mas tem um preço a se pagar por isso. Qual que é o preço? Pensa o seguinte, vamos supor que você mora numa ilha e existem 10 moedas. Cada vez que você vai comprar uma banana, você paga uma moeda. Se você do nada desenterrou um tesouro de 10 moedas, você passou a ter 100 moedas, o que vai acontecer com o cara que vende banana para você? Ele vai perceber que você tem mais dinheiro e em vez de ele cobrar uma moeda pela banana, ele vai cobrar 10. Isso é inflação. E é isso que está acontecendo no Brasil. Então, como tem muita gente com dinheiro, muita gente querendo comprar, os lojistas estão falando, putz, não preciso mais cobrar R$15 pelo almoço. Vou cobrar 25 que eu sei que vai ter gente que vai pagar. E aí tudo começa a ficar mais caro. Então, esse é um dos principais motivos pelos quais os preços estão crescendo. No mundo inteiro, os governos imprimiram mais dinheiro, as pessoas ficaram com mais dinheiro para gastar, com todo mundo com mais dinheiro para gastar, os preços de tudo acabam subindo. Segundo motivo por esse aumento nos preços no mundo inteiro é o que ficou chamado como a crise dos containers e também ela aconteceu por conta da pandemia. Pensa o seguinte, durante a pandemia, muitos navios que levavam produtos, por exemplo, do Brasil para a China, do Brasil para a Europa ou da China para o Brasil, dos Estados Unidos para o Brasil, não puderam circular. Se eles não puderam circular, começou a criar uma fila de um monte de container que precisa ser levado de um lugar para o outro. Quando a pandemia foi melhorando um pouco, começaram a voltar a circular, mas tinha uma fila gigantesca. Então, muitos lugares que precisavam receber produtos não receberam. Se não tem produto, o que acontece? Os poucos produtos que tem lá acabam ficando mais caros. Então, se no Brasil existem 100 carros para vender, cada carro custa, sei lá, R$100.000. Se de 100 carros passar a ter 2 carros, as pessoas que têm esses 2 carros vão subir o preço absurdamente. Então, essa crise dos containers acabou fazendo com que os preços subam no mundo inteiro, porque não tinha mais produtos para serem vendidos. Então, provavelmente essa crise vai diminuindo a partir de 2023, mas ainda tem muita coisa que precisa chegar num lugar no outro e está parada nos portos. Então, esse é o segundo motivo que está fazendo os preços das coisas subirem. Terceiro motivo é crise energética global. Putz, depois da pandemia ainda vem uma crise energética. É um pouco disso. No Brasil, a gente teve uma das maiores secas de todos os tempos. Na China, eles pararam de importar carvão mineral da Austrália para tentar limpar um pouco o céu e tentar diminuir um pouco os gases de efeito estufa que eles estavam produzindo. Se eles param de comprar carvão mineral da Austrália, que é um dos principais fornecedores, o preço para fazer energia acaba ficando mais caro. O carvão, apesar de ser um meio muito poluente, para a China era mais barato. Então, pensa o seguinte, uma das maiores potências do mundo com milhares de fábricas diminuiu muito a produção de energia. Se diminui muito a produção de energia, as fábricas têm que produzir menos. Se as fábricas produzem menos, os preços das coisas acabam subindo. Então, muitas coisas que são produzidas na China acabaram subindo de preço por conta do problema energético que aconteceu lá em 2021. Isso acabou refletindo no mundo inteiro. Então, muitas matérias-primas feitas na China e muitos produtos feitos na China acabam vindo para o Brasil também e são parte da produção de alguma coisa. Então, às vezes você está comprando um produto
que uma pecinha dele foi feita na China e se essa pecinha ficou um pouco mais cara por conta dessa crise energética, o produto inteiro ficou mais caro. Então, esse é o terceiro motivo pelo qual as coisas estão ficando mais caras no mundo inteiro. Mas não para por aí, tem uma enxurrada de problema e todos eles juntos estão empurrando os preços para cima. O quarto motivo é a guerra na Rússia e Ucrânia. A Rússia é uma grande produtora de petróleo, produz quase que 11% de todo o petróleo consumido no mundo inteiro, é um dos maiores países produtores. Quando a Rússia começou a atacar a Ucrânia, o que os países do mundo inteiro fizeram? Muitos deles começaram a colocar sanções econômicas na Rússia. Então falaram, olha, eu não vou comprar mais nada de você se você está atacando a Ucrânia. E aí a Rússia, de volta, falou, tá bom, você não quer comprar meus produtos? Também não vou dar petróleo para vocês. E aí se antes existia um estoque de petróleo no mundo, sem a Rússia esse estoque ficou menor. E aí o preço do petróleo começa a subir. Se o preço do petróleo sobe, uma cadeia de produtos inteira fica mais cara. Por quê? Do petróleo é feito muita coisa. Plástico e principalmente gasolina e diesel. A gasolina e o diesel ela é utilizada em vários veículos para transportar os produtos. Então, pensa comigo. Se o petróleo ficou mais caro, a gasolina fica mais cara no mundo inteiro. Se a gasolina e o diesel ficam mais caros, o fazendeiro que produz arroz, se o arroz dele chegava lá no supermercado por R$10, agora o caminhoneiro que vai pegar o arroz dele, vai levar lá no supermercado, vai cobrar mais caro porque o caminhoneiro está gastando mais dinheiro para transportar esse arroz da fazenda para o mercado. Então, tudo vai ficando mais caro. Todos os produtos vão ficando mais caros porque a maioria deles é transportado com o uso da gasolina ou do diesel, ou de algum produto que é derivado do petróleo. Então, toda uma cadeia de produtos vai ficando mais caro por conta do aumento do preço do petróleo. Amigos, e isso vem impactando o mundo inteiro e o Brasil recebeu a porrada na cara e quase caiu no chão. Por quê? Porque além de todos esses problemas, o Brasil tem vários outros. Para você ter uma ideia, a América Latina é reconhecida hoje como o lugar com maior inflação no mundo. O Brasil, mesmo tendo uma produção própria de petróleo, ele é muito impactado, porque a Petrobras e outras empresas que produzem petróleo no Brasil, elas pensam, putz, por que eu vou vender para o mercado interno por R$5 se eu posso vender no mercado externo por 10? Então acaba que os preços do petróleo lá fora acabam impactando diretamente os preços aqui dentro, mesmo a gente produzindo. Mas não é só isso, né? Aqui no Brasil a gente tem os nossos problemas de sempre, principalmente para a área política. Então, uma das coisas que está fazendo os preços crescerem tanto no Brasil, principalmente o preço de produtos importados, é a alta do dólar. E a alta do dólar veio acontecendo por vários problemas políticos, porque os investidores lá fora acabam olhando que aqui no Brasil o risco está muito grande, então eles esperavam que fosse ter as reformas tributária e administrativa e não aconteceram. Eles não esperavam que o teto de gastos fosse furado e acabou sendo. Eles não esperavam várias coisas que sempre acabam acontecendo no Brasil e elevam o risco de investir no país. Se o risco de investir no país é maior, as pessoas lá fora não querem colocar os dólares aqui dentro. Se elas não colocam os dólares dela aqui dentro, o preço do dólar acaba subindo. Se o preço do dólar acaba subindo, fica mais caro para comprar um carro que é importado, fica mais caro para comprar um computador que é importado. Então, esse é um dos motivos pelos quais os preços estão subindo no Brasil. Caraca, Lucas, mas é só problema. E o que vai ser feito? A gente vai chegar na época do Collor de novo? A gente vai ter que comprar todo o nosso dinheiro em dólar? Não, calma. Fiquem tranquilos que o Banco Central evoluiu muito e a nossa política econômica evoluiu muito desde aquela época. Hoje não só o Brasil, mas vários países do mundo estão fazendo medidas bem fortes para tentar segurar a inflação. E quais são essas medidas? A primeira delas é subir os juros básicos da economia. Caraca, Lucas, mas que é isso? Subir os juros é basicamente isso. Vamos supor que você precisa de dinheiro emprestado.
Todos devem lembrar que um pouco antes da pandemia, para você pedir dinheiro emprestado, tinha todas aquelas promoções, você ligava a televisão, aparecia sempre, pegue empréstimo para sua casa própria, 7%, 9%. Isso depende do juro básico da economia. Quanto maior a Selic, a nossa Selic, que é nossos juros básicos, mais caro fica para pegar dinheiro emprestado. E por que o governo sobe isso quando os preços começam a subir muito? Se muita gente pega dinheiro emprestado, muita gente compra as coisas. Se muita gente compra as coisas, os preços das coisas sobem. O governo, quando ele percebe que os preços estão subindo demais, ele deixa mais caro pegar dinheiro emprestado. Se ele deixa mais caro pegar dinheiro emprestado, menos pessoas pegam dinheiro emprestado e aí elas compram menos. Se elas compram menos, o preço das coisas estabiliza. Então essa é uma das principais armas que o governo do Brasil e do mundo inteiro vem fazendo para tentar segurar um pouco a inflação. E vem funcionando. Para você ter uma ideia, em 2021 a média dos preços dos produtos básicos subiu em torno de 10%. Em 2022 o Copom já está esperando que isso vai ser menor, que o aumento dos preços vai ser em torno de 7%. E nos próximos anos também está sendo esperado que a inflação vai se estabilizando, porque o governo subiu já, se você está olhando aí os jornais, a taxa Selic já subiu mais de 10% da menor taxa que era. Então está ficando muito mais caro pegar dinheiro emprestado, você vai ter que pagar muito mais juros, então as pessoas estão pegando menos dinheiro emprestado e está segurando um pouco a inflação. Isso no Brasil e nos Estados Unidos também, o banco central deles, que é o Federal Reserve, está fazendo a mesma coisa. Então, daqui para frente as coisas vão se acertando, mas a gente tem um caminho longo ainda para tentar segurar os preços dos produtos. Se você quer aprender a investir nesse cenário de inflação tão grande e conseguir até ganhar dinheiro com isso, eu vou deixar um vídeo na descrição explicando um pouco sobre como investir e se aproveitar da inflação. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o like ali embaixo, que vai me ajudar muito a passar esse vídeo para mais pessoas. Muito prazer, meu nome é Lucas Abruzzese e te espero no próximo vídeo. Até lá!